Então, vamos retomar, né? Então, os erros comuns é o controle interno como meramente carimbador, né? Então, é aquilo que nós estávamos comentando anteriormente, né? É o controle só no papel porque não tem autonomia para executar as funções, né, que realmente competem a ele. Então, ele só assina documentos sem a devida técnica, porque também não tem tempo de buscar qualificação, de se aprimorar, de conhecer, né, da legislação. E isso gera um alto risco para a administração. E, infelizmente, os gestores eles ainda não têm essa consciência da importância do papel do controle interno, né? Mas agora com as cobranças muito mais intensas do Tribunal de Contas, a gente torce que em breve esse patamar mude, né? Detecção e acórdons, então atuação documental. O que não está nos autos não está no mundo. Então por isso a importância de registrar os documentos, né? Então, o TCE ele vai realizar a avaliação documental estrita da atuação. Então, se não há relatório, não há memorando, não há regra, não há normatização, não há documento, é como se aquilo não tivesse sido executado. Então, se não foi feito, o controle automaticamente, o tribunal entende que foi omisso. Então, mais uma vez, a importância de vocês estarem amparados em documentos, até porque vários acórdons, eu tive fazendo uma busca, as multas do controle interno são aplicadas por ser inoperantes, ou pro forma, né, só no documento, não ter alguém para exercer essa função. Então, o papel das unidades de controle interno e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, né? Então, o modelo cooperativo é um modelo no qual deveria haver uma cooperação. Em que sentido? O controle interno, o Tribunal de Contas lança as regras, ele lança os modelos, os documentos, olha, precisa ser feito desta forma em específico. E o controle interno vai executar. Então, ele vai fazer essa parceria, essa capilaridade da unidade de controle interno para fiscalizar. Então, você vai fazer essa atuação em loco, essa atuação lá dentro do teu município, do teu setor, do teu departamento, e vai repassar essas informações para que o Tribunal de Contas use como diretriz para atuar. Então, baseado naqueles apontamentos que o controle interno faz, no relatório, no levantamento dele, é que o Tribunal de Contas vai identificar os pontos nos quais ele vai poder atuar de modo mais efetivo, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar a consistência dos dados, ele vai verificar se a atuação do controle interno foi efetiva ou não foi efetiva, como que foi, né? Ele vai emitir determinações, recomendações e também, em alguns casos, quando necessário, multa, né? Então, o tribunal ele vai se basear naquilo que a unidade de controle interno já avaliou, entre outros pontos, e ele vai fazer essa validação ali. Então, ele vai verificar se o que está informado é consistente. Se está lá no Progov, que a assistência social é 100%, e daí vai lá no município e não consegue alcançar 70%, vamos dizer, da avaliação. Muita coisa que foi informado que tinha, não tinha. Aonde que está a falha? Por que o controle interno não avaliou, não verificou, não fez a avaliação, né? Então, aí o Tribunal de Contas vai emitir suas determinações, recomendações, multas, a partir do que o controle interno informar e avaliar, validar, né? Então, as 3 linhas de defesa. A primeira linha é a gestão operacional. Então, como que se dá essa questão? Então, as secretarias executam e também controlam, né? Porque elas, de certa forma, mesmo que não especificamente em lei, decreto, resolução, elas não deixam de ser um órgão controlador também. Porque a secretária de saúde, por exemplo, o secretário de saúde, ele é responsável pelo seu órgão. Quando o controle interno encontra uma falha, em quem que ele vai se dirigir? No secretário, no diretor, naquele que é o responsável. Então, de certa forma, ele também é um órgão controlador. Então, ele também tem uma função controladora, porque ele também vai ser cobrado
por aquela informação, por aquilo que está acontecendo no seu setor. Voltamos ao tema lá do excesso de hora extra, por exemplo. Tá, o controle interno identificou que está acontecendo um excesso muito grande de hora extra dentro daquele departamento lá de saúde, do setor de saúde. Nessa conversa, ele vai tentar identificar o que aconteceu, por quê? Se está tendo rotatividade de motoristas, se não está, se tem poucos motoristas, se as consultas, os atendimentos estão acontecendo fora do horário adequado. Vai ter todo um contexto para fazer esses questionamentos, para fazer essa análise. Mas o controle interno percebeu que está havendo um excesso, mas não tomou providência nenhuma, não teve essa conversa, não teve essa notificação. O que o Tribunal de Contas vai entender? Que o controle foi omisso. Porque lá na folha de pagamento, onde o controlador interno deveria ter verificado os índices, está extrapolado. Tá? Então, uma coisa está interligada à outra. Né? Então, extrapolou o índice de pagamento, da folha de pagamento, está alto o índice. Ou não extrapolou, mas lá naquele setor em específico, está acima do limite, acima do teto. Por quê? Houve uma atuação do controle interno ali, ou ele foi omisso? Então, aí que vem o ponto de não ser omisso. Vai resolver o problema? Gente, nem sempre. Mas você vai se omitir? Não deve. Então, como aqui fala no slide anterior, né? Tá ali, ó. Considera-se que ele foi omisso quando não tem nenhum tipo de atuação. Ah, beleza, eu fui e fiz uma conversa informal. Registra, faz uma ata da conversa. Né? Você não levou uma notificação, tal, mas faz uma ata. Terminou a reuniãozinha ali, assina, pede para o secretário, olha, está aqui o que a gente conversou e tal. Registra. De alguma forma, vocês precisam informar que foi feito que essa dinâmica aconteceu. Tá, não fiz ata e tal. Faz um e-mail descrevendo, ó, conforme nossa conversa, assim, assim, assado, visita, tal, tal, tal. Os temas que foram falados foram esse, tal. Envia para a pessoa, envia para o responsável. O importante é vocês terem um registro de que vocês fizeram aquela atuação naquele dado momento, que vocês não deixaram passar sem a atitude nenhuma de vocês, sem uma atuação específica, né? Então, isso que é importante. Então, a segunda linha de defesa é que as funções da gestão de risco e de conformidade. Então, executor precisa estar em conformidade. Então, as informações enviadas no SIM-AM, nos sistemas, no PROGOV, elas precisam estar em conformidade. Não estão em conformidade? Por quê? Vamos lá ver o que está acontecendo. E tem coisas que não dependem de vocês irem no setor, de repente se queimar com o departamento, né? Vocês podem, através dos próprios documentos que estão disponíveis, vocês encontram as falhas. Né? Então, você vai analisar, pode encontrar a falha e depois tomar uma atitude, baixar uma normativa, né? Olha, a partir de agora vai funcionar dessa forma. Para adquirir tal coisa, vai precisar passar por esse procedimento. Né? Vai ser dessa forma que vai... É uma linha. É um caminho que vocês vão percorrer, que vocês vão orientar quem vai percorrer por aquele caminho. Né? Então, imagina como se fosse uma viagem e você está na rodovia. Se você está indo e sai da direita para a esquerda, a outra pista tem que estar limpa. Né? E se você está percorrendo um trecho no qual você vai bater de frente com outros veículos, não vai ser bom o resultado, vai ser um acidente. Né? Então, na nossa gestão, o que é? Todos os setores, departamento, né, da administração pública, elas precisam manter aquela linha. Pode dar umas balançadinhas ali? Pode, desde que mantenha-se a linha. Então, o que seria essas balançadinhas? Deu um probleminha, mas já foi lá e já corrigiu. Já identificou a falha e corrigiu. Vão conseguir corrigir tudo? Não vão. Então, tem que ter consciência que você também não é o responsável pela mudança no mundo. Mas o que o Tribunal de Contas cobra que você seja é não omisso. Tá? Então, e também é aquela situação, não é tudo que você encontra, vou informar o Tribunal de Contas. Não, tem o tempo certo. Você vai seguir um procedimento. Você vai informar o órgão, você vai apresentar a possível solução, você vai fazer um processo ali, um procedimento.
findou, não teve resolução, você sabe que aquilo vai trazer problema para você, você vai fazer a informação. Mas você tem todo aquele processo para você se garantir que você fez o teu papel, que você executou aquela função que era a tua de controle interno, né? Então, e a terceira linha seriam as auditorias internas, que são avaliações independentes. Ok, nós estamos com falha lá no rodoviário, por exemplo. Está tendo um consumo muito alto de pneus. É pneu que o senhor comentou, né? Então, está tendo um consumo muito alto de pneu, um desgaste muito alto de pneu. Tá, então vamos identificar o porquê. Vamos lá, vamos marcar uma auditoria interna e vamos lá. Vamos analisar. Se o pneu foi calibrado, não é calibrado que se fala, né? Alinhado, se está no alinhamento adequado, se está comendo o pneu mais do que deveria, se tem algo que está em desconformidade, que está trazendo desgaste mais rápido, ou se aquele veículo está viajando muito mais do que costumava viajar. Então você vai... Só que esse tipo de informação, talvez você não saiba. Então você vai depender de uma conversa lá com o setor responsável, né? Então, você vai lá, vai verificar documentos, vai verificar o veículo, vai verificar o que está acontecendo. Então, a partir dessa verificação, você pode baixar uma norma, uma normativa, um regramento, algo que oriente que, para que volte aos eixos ali. Mas, pelo menos... Exatamente. Exatamente, né? Então, tem muitos pontos que podem gerar um problema maior lá na frente. Mas, como eu coloquei num dos slides anteriores ali, tem alguns que são os gargalos da administração, ali, que é os que mais dá problema. É saúde, educação, né, demonstrativo, diferença no demonstrativo contábil, despesa com o pessoal, né? Então, tem alguns pontos que vocês precisam ficar um pouco mais atentos do que os outros, né? A coordenação da consistência. Então, cabe à unidade de controle interno coordenar a consistência dos dados junto às secretarias. Então, aquela situação que eu comentei ainda há pouco, né? Então, a secretaria, ela faz parte das ações de controle. Então, você vai explicar, ou coletivamente, ou individualmente, mas você vai repassar, olha, precisa ser feito dessa forma, porque tudo... Você veja... Antes era tudo centralizado na contabilidade, né? A contabilidade que informava as coisas da educação, tudo. Agora tem os interlocutores. Então, cada interlocutor, ele tem o conhecimento do que pode, o que não pode, o que falta, o que não falta. Ele só não tem o discernimento da gravidade daquilo que falta, né? Então, já é um passo para conseguir uma abertura de diálogo nessa situação. Então, você... consegue já ter um ponto, olha, aqui nesse setor nós tivemos um problema que a nota, né, baixou lá no Progov, o Tribunal de Contas bloqueia a certidão, ele vai fazer, tem consequências para o prefeito e tal. Então, o que nós podemos fazer para melhorar, para resolver, para identificar essas falhas que estão acontecendo? Então, é uma forma também de você chegar no departamento, no setor, já com uma informação pontual, né, com algo pontual, para não chegar dizendo, olha, vim aqui fazer uma análise, fazer uma auditoria, fazer uma verificação. Você já vai trazer algo pontual para aquela conversa, né? Então, você foi lá a partir de uma orientação do Tribunal de Contas, ou você convidou o secretário para vir para uma reunião com você, a partir de algo que já é uma formalidade do tribunal, né? Então, um dos maiores erros é a delegação informal. Solicitar dados sem prazo. Viu? Me manda o relatório e tal? Tá. Vai mandar? Provavelmente não vai mandar. E se mandar, totalmente sem pressa. Então, faz um documentinho solicitando, né? Porque a informalidade, mais uma vez, né? O tribunal preza sobre isso. Ela vai enfraquecer, ela vai te deixar vulnerável. Ela vai te deixar cada vez mais vulnerável. E esse é o papel do controle interno. Porém, estar sempre documentado, né, protegido. É uma proteção, na verdade,
para que no momento da cobrança você não seja, né, o responsável pelas falhas. Então, vai precisar de um documento X? Manda um ofício, manda um e-mail, né, um documento solicitando e diz, ó, preciso até dia X. Se não cumpriu naquele tempo, você manda de novo, pedindo e dizendo, olha, agora, né, é urgente, precisa e tal. Faz aquele pedido mais formal. Se ele não te forneceu o documento, você está ali documentado de que você fez a exigência, você fez a cobrança. Você vai lá no setor e olha, eu vim porque eu preciso, né, fazer essa análise. Então, o erro, como o Tribunal de Contas cita muito, frisa muito, é solicitar informalmente, conversar informalmente, falar informalmente, nada registrado. Então, se não está registrado, não existe. É a tua palavra contra a da pessoa, né? Então, é um problema. Na eleição passada, nós tivemos um probleminha com uma prestação de contas de um prefeito, de um município aleatório lá. Ele não repassou a conta do YouTube para cadastrar. Não sei se alguém de vocês acompanha essa questão de registro de candidatura. Então, ele não repassou a conta do YouTube para fazer o cadastro. E a conversação era sempre via mensagem do WhatsApp da gente. Sempre via mensagem, né? E o que aconteceu? Ele resolveu fazer uma live. Criou um YouTube para a campanha e fez uma live. E a oposição, óbvio, que estava atento àquilo, né? Então, eles foram lá e verificaram que não tinha registro daquele YouTube, daquela conta no YouTube. O que aconteceu? O prefeito foi multado. A Justiça Eleitoral multou ele em R$5.000. Logo após ele receber a multa, ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim, Solange, como que você me deixa ser multado? Daí eu falei assim, bom, para começar, não gostei do teu tom. Segundo, primeiro me fala do que se trata, eu ainda não sabia da história, porque ainda não tinha chegado, estava tudo, né, na surdina. Essa parte política eu não acompanho, eu acompanho a parte burocrática, né? E daí, falei, me conta primeiro a história, depois você me cobra alguma coisa se for devido. E ele falou, não, porque a Justiça Eleitoral me multou, ele veio 5.000 de multas porque a conta do YouTube não estava cadastrada no sistema da Justiça Eleitoral. Falei, tá, quando que você criou essa conta do YouTube? Semana passada. Agora me mostre algum documento, alguma informação da qual você me informou essa conta. E daí, só que antes disso, o advogado dele me mandou, ele me cobrou e tal, daí eu falei que, né, que eu não tinha, não era culpa minha, o advogado dele me mandou mensagem. Seguinte, o prefeito foi multado e ele quer resolver de alguma forma, porque você não informou a conta. Daí eu peguei e repeti o que eu tinha falado pro prefeito. Eu falei assim, tá, então ele que me manda onde que está a prova de que ele informou. E daí ele não tinha nenhuma prova de que ele me informou, porque ele não me informou, né? Nem por mensagem, nada. E daí eu peguei e falei assim para ele, falei assim, olha, e para completar, vou te mandar os prints de quando eu mandei para ele o documento do registro de candidatura, e ele leu, deu ok, e ainda escreveu, pode transmitir que está tudo ok. Peguei, mandei para ele o documento, mandei os prints, ele visualizou, ele falou assim, você não tem culpa. E daí, acabou a história. Mas se eu não tivesse conversado por WhatsApp, eu não tivesse mandado, não tivesse nada que provasse, ele podia dizer, viu, eu te liguei e te passei. Ou podia alegar qualquer coisa. Então, por isso que é importante nós estarmos com tudo, né, sempre registrado para evitar problemas. Porque da forma que ele falou comigo, que ele tentou, qualquer, que eu pagasse a multa dele. Né? Então, é algo que lá no nosso município também já teve, há uns anos atrás, a comissão de licitação foi multada por uma falha num processo. E eles tinham repassado ao prefeito que não poderia ser daquela forma, mas eles não tinham documento que comprovasse que eles tinham passado a informação. Levaram a multa, todos os membros da comissão tiveram que pagar a multa do mesmo jeito. Então, o documento é o tudo, né, para a gente.
Análise do fluxo institucional. Então, o gargalo ou o filtro, vamos ver, não sei. Quem que é gargalo e quem que é filtro, né? Então, o Tribunal de Contas, ele analisa se a unidade do controle interno agiu como filtro, melhorou a qualidade da gestão, né? Ou como um gargalo. Não fez aquilo que deveria, travou a gestão e tal. Então, isso daí é algo que o Tribunal de Contas ele vai fazer essa ponderação. Se teve uma melhoria na gestão ou se continuou como estava, não teve evolução, não teve crescimento, né? Então, alta materialidade. Então, os acórdãos do tribunal, eles têm apontado muita falha, né? Destacado a omissão, vocês percebam que é sempre a omissão do controle, né? Em temas de impacto financeiro grande, né? Então, como a previdência e, mais uma vez, despesas com o pessoal, né? Excesso de contratação, né? Então, muitos municípios, a carga em comissão é como se contrata, né? Como se tomasse água. 1 copo por dia, 3 copos, 5 copos. Então, tem muitos que contratam muita gente e acabam inflando, né, a despesa com o pessoal. Então, ela não pode focar apenas em formalidades pequenas e ignorar os grandes riscos, né? Então tem que estar atento também a essas informações, né? Principalmente aqueles pontos que nós comentamos ali, que são os mais fragilizados da gestão, né? Que é despesa com o pessoal, índice de saúde, educação. São os que pega bastante, né? Em especial aqueles que a nota não está muito boa lá no Progov, né? Roteiro de consistência de dados. Então, a nota técnica 29, ela considera um manual de instruções de consistência, né? Então, ela define parâmetros técnicos que devem ser verificados. Então, esse relatório de consistência de dados, ele é para validar a integridade das informações antes do envio. Então, ela é garantia de que o sistema reflete a realidade documental. Então, qual que é a estrutura básica, né? Então, se for no setor contábil, por exemplo, se está conciliação bancária, a dívida flutuante, mais uma vez a questão da despesa com pessoal, encargos, né? No patrimônio, inventários, depreciações. Tem muitos patrimônios que estão lá no inventário, no patrimônio da prefeitura, mas já não existem, já foram depreciados e não foi feita a depreciação adequada. Então, são pontos que são bem importantes de serem avaliados, né, verificados, que são aqueles mais problemáticos dentro da gestão, né? Então, o erro do copia e cola, né? Preencher o checklist apenas com sim, não, tem, sim, não tem, tem, não tem, foi, não foi, né? Que antes podia-se fazer o relatório mais genérico e agora já é mais difícil essa questão, né? O tribunal já analisa com mais profundidade isso daí, né? Então, o relatório sem uma fundamentação técnica, ele torna-se inútil, ele demonstra uma fragilidade do controle. Então, precisa ter um detalhamento mais efetivo, né? Mais eficiente para que ele aconteça de modo